Como os debates presidenciais são realizados nos Estados Unidos e como eles interferem nas campanhas presidenciais americanas? Vamos começar do genérico para o específico. Em geral, debates são como as mídias sociais, no sentido de que os mensageiros driblam a imprensa tradicional e podem se dirigir aos eleitores de modo direto, sem qualquer intermediário. E os debates são ainda mais, pois durante eles os mensageiros podem ser vistos e ouvidos por todas as tribos, e não apenas por seus simpatizantes originais. Debates são como furacões de categoria 5, Cat 5, que atingem a nação inteira por apenas alguns instantes. As suas reverberações são incomensuráveis e geram resultados ilimitados para os candidatos que estão no epicentro, no olho do furacão. Esses resultados podem ser positivos ou negativos, dependendo da capacidade dos mesmos de aproveitar o poder dessas violentas tempestades. Nesses ambientes hostis e de profunda pressão, os mensageiros devem ser capazes de permanecer no centro de suas consciências e assim aproveitar a presença de espírito, sabedoria, conhecimento, prontidão, intuição, engenhosidade, sagacidade, para serem capazes de ler com precisão o outro mensageiro ao longo do debate, ao longo da batalha, e consequentemente fazer os ajustes apropriados ao longo da cruzada. E assim se apropriar da habilidade de, mesmo após uma significativa derrota, uma queda, se for o caso, se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, tudo isso durante a mesma luta, durante o mesmo debate. Ainda um pouco mais no genérico, antes de entrar para o específico, o êxito em debates demanda 100% de seus talentos durante 100% do tempo de trabalho. Eu entendo que os momentos iniciais e finais são os mais relevantes, são os de maior relevo. Pois se por um lado uma desestabilização no momento inicial pode ser catastrófica, a pessoa durante todo o ato fica meio zonza, é o conteúdo do ato final que tem a tendência de mais ecoar na mente do público-alvo no pós-debate. Mas atenção e prontidão, todos os predicados, repito, durante 100% do tempo. 100% dos talentos durante 100% do tempo de trabalho. Eu acredito, agora me dirigindo a você, como se eu fosse um candidato, que você nunca ganhará um debate pelo sistema de pontuação comum atribuído, por exemplo, ao boxe profissional. E a razão é simples. Esses tipos de vitórias, elas são, por definição, discutíveis, controversas, contestáveis. Portanto, esqueça a contagem de pontos quando a gente falar num debate e concentre-se em performar knockdowns explicitamente inequívocos e um gigante knockdown. Isso requer a combinação de um conteúdo fatal e uma execução cirúrgica. E tal combinação, por sua vez, exige fascinantes predicados, como o compreender das sutilezas, a leitura da linguagem corporal, o uso da dose adequada de humor e até mesmo de sarcasmo, o observar cuidadoso da reação da outra parte em cada golpe desferido. Mais importante ainda, tal combinação de um conteúdo fatal e uma execução cirúrgica requer uma grande dose de humildade para reconhecer que o aprendizado é permanente, que é um trabalho vitalício. Passando agora para o específico, nos Estados Unidos existe The Commission on Presidential Debates, CPD, a Comissão de Debates Presidenciais. Ela se configura em uma organização criada nos idos de 1987, portanto há 33 anos atrás, em conjunto pelos partidos democrata e republicano. Sem fins lucrativos, essa comissão é responsável por organizar todos os debates dos candidatos a presidente e a vice-presidente desde 1988. Assim como em 2016, agora em 2020 serão 4 debates, sendo um dos candidatos a vice-presidente no dia 7 de outubro próximo e 3
dos candidatos a presidente. Primeiro agora, dia 29 de setembro, e depois os dois seguintes nos dias 15 e 22 de outubro. Tais debates, diante os critérios de participação definidos pela própria comissão, facultam a participação apenas dos porta-bandeiras dos dois partidos, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Para encerrar, duas curiosidades eu queria dividir com você. Uma referente ao mais recente e uma referente ao primeiro debate televisivo da história. Quanto ao mais recente, portanto, o terceiro da eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos, entre Hillary Clinton e Donald Trump, esse momento demonstrou a necessidade da adoção do princípio da melhoria contínua, uma vez que, segundo a CNN, que fez o somatório do tempo de fala de todos os candidatos, enquanto Trump falou por 35 minutos e 41 segundos, Hillary dispôs de 41 minutos e 46 segundos. Portanto, teve mais de 14% a mais adicional do tempo de tela de Trump. Me referindo agora ao primeiro debate televisionado da história, ele aconteceu em 1960, entre o senador John Kennedy, JFK, como é comumente chamado nos Estados Unidos, e o poderoso vice-presidente americano Richard Nixon, foi vice-presidente durante a presidência de Dwight Eisenhower. Naquele momento, naquele 26 de setembro de 1960, portanto há 60 anos atrás, foi a primeira vez que se tornou evidente a importância do visu, do look, do visual, da fisionomia, do jeito que se transmite uma mensagem, quando efetivamente comparado com o conteúdo, a substância da mensagem que é proferida. Sim, pois, enquanto os ouvintes de rádio consideraram Richard Nixon o vencedor, os telespectadores que assistiram pela TV, número superior a inacreditáveis 70 milhões de americanos, em 1960, segundo a Nielsen, consideraram Kennedy o vencedor. E o pano de fundo que levou a tal resultado merece ser conversado com mais parcimônia, com mais cuidado em outro momento, pois é fascinante estudar o debate de 1960 com mais profundidade, assim como aquela própria eleição, e o faremos mais adiante. Muito grato pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.